Ok, gente, então estamos entrando hoje aqui na aula 8 do curso Jesus, a Igreja, o Espírito Santo. Hoje vamos dar sequência falando sobre a Igreja, mas vamos falar também sobre a Triunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, na sua relação com a Igreja, a sua relação conosco hoje. Tá? Então nós estamos no capítulo 9, se você for lá para o e-book, você pode ir na página 44, tá? A gente vai falar sobre a Igreja e a Trindade, né? A gente viu na aula passada que algumas vezes se usa o termo era, né? Jesus falando no final desta era, né? Outros gostam de usar a tradução período, né? Mas o fato é que estamos falando desse tempo pós-Messias, né? E antes da segunda vinda. Tá? Então ele fala que ao final desta era, né, vai haver uma colheita, né? Vai ter a grande colheita, vai separar os bons dos maus. Tá? O final da era não é especificamente o arrebatamento, o final da era é a segunda vinda, né? Aí é que acontece essa colheita em que o joio é separado primeiro, né, e depois o trigo. Né? Aquilo que vai ser descartado é separado primeiro. E depois o trigo é separado e entra no reino. Tá? Então, dentro desta era, ou para esta era, para esse tempo, né, a gente pode ver aqui na palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 4, dos versos 1 a 7. Lembrando que nós estudamos aqui sobre a igreja universal, né, que não é uma igreja vamos dizer, enquadrada em templos, são todos os cristãos verdadeiros, convertidos em Jesus, né, espalhados pelo mundo todo, e que podem estar congregando em diversas igrejas de denominações diferentes. No reino de Deus não existe denominação, no reino de Deus existe a igreja de Jesus Cristo, a qual ele é o cabeça. Né? Então igrejas que têm seus cabeças e que acham que mandam, que decidem, que fazem tudo, né, acaba meio que quase que como que se desqualificando, né, dentro da igreja de Jesus Cristo, que tem o perfil é o Senhor. Tá? Então eu me alegro muito quando vejo muitas igrejas hoje convidando pastores de várias denominações diferentes, estabelecendo vínculos, relacionamentos, tal. Isso daí é uma coisa muito positiva na igreja, né? Mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto e vamos começar aqui por Gálatas 4, a partir do verso 1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam na lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Tá? Então vamos entender esse tempo, esse texto todo aqui, né, que nos traz uma clareza sobre esse tempo que Jesus chamou de era, né? Citou sobre o final desta era. Mas aqui a gente está falando sobre o início e o durante esta era, durante esse período. Que período? Não é? Verso 4. Quando chegou a plenitude do tempo, tá? Estamos falando aqui de tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, a primeira vinda de Jesus, ela foi marcada por algo que a Bíblia chama de plenitude do tempo.
Quer dizer, se completou o tempo chegou no seu ápice, né? E neste ápice do tempo é o tempo de Deus enviar Jesus, tá? É o tempo de Jesus ser enviado, né? Nascido de mulher, e aí ele começa a fazer um vínculo com o nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Então ele está fazendo uma vinculação entre este tempo que começa, né, a partir da vinda de Jesus, de Deus enviar seu Filho, né, com a questão da lei, tá? A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então vamos lá. Jesus era o Filho unigênito do Pai. Depois da sua ressurreição e do novo nascimento, né, do início da igreja, né, todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele deixa de ser filho unigênito, quer dizer, o gen único, para se tornar o filho primogênito, é o primeiro de muitos. Tá? Muda o cenário, né? Começam a nascer vários filhos de Deus. Porque até então na Bíblia, no Antigo Testamento, filho de Deus era Adão. Tá? Quem era mais chamado de filho de Deus no Antigo Testamento? Os anjos. Porque a criação angelical não foi sobre ou debaixo de reprodução. A criação angelical foi, Deus criou um por um, né? Ele foi criando cada um dos anjos. Quando chega na criação então do homem, Deus criou Adão e criou Eva. Então Adão é chamado filho de Deus, os anjos são chamados filhos de Deus. E aqui neste momento, né, após a ressurreição de Jesus, né, os homens começam a nascer de novo, começam a receber o Espírito Santo e nascer do Espírito, nascer de novo. E aí se tornam verdadeiramente filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo. Tá? A gente vai aprofundar esse assunto aqui hoje, tá? Mas isso marca um tempo. Tá? E aí ele fala, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Então nós recebemos o Espírito Santo. Tá? Agora, antes disso, ele está falando de uma outra coisa. Digo, porém, no verso 1 de Gálatas 4, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Naquele tempo e em muitas gerações anteriores, os senhores, o que eles faziam? Eles iam tendo filhos, e esses filhos eram educados por algum capataz ou um grande supervisor, alguém que conhecia tudo. O negócio lá era fazenda, né? Ou era agricultura, pecuária, os dois e tal, mas eles viviam, né, basicamente dessa produção da terra e da alimentação da pecuária. Então, o cara que conhecia mais da fazenda, do negócio, de agricultura, de cuidar com animais, de preparar alimentos, guardar alimentos, provisão, estoque, quem era esse cara? Era o capataz, era o supervisor daquela fazenda, daquelas terras, que respondia para o patrão. Então ele diz assim, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dona de tudo. Por quê? Porque durante aquele tempo, aquelas pessoas estão sendo, aqueles jovens menores de idade estão sendo educados, estão debaixo da autoridade dos seus tutores, que eram os guardiões, os administradores, né, da terra do pai. Tá? Então, esse administrador tinha autoridade sobre o filho herdeiro. E durante todo aquele tempo, embora ele fosse o herdeiro de tudo, ele estava debaixo dos seus tutores, debaixo do capataz, debaixo do supervisor, do administrador, do guardião. Né? A gente pode utilizar várias
terminologias para entender esse tempo, né? E aí no verso 3 diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude de tempo, Deus enviou seu Filho. Então, a minoridade, o que é a minoridade? Né? Paulo é um judeu, ele está falando com a maioria das pessoas aqui, são judeus, embora já seja a igreja. Né? Tem vários gentios no meio. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a lei veio enquanto nós éramos crianças. Nós estávamos, lembra quando o povo saiu, quando é que Moisés trouxe a lei? Quando o povo saiu do Egito, eles não conheciam nada de Deus. Era um povo afastado, um povo misturado com os deuses egípcios, né? Um povo infantil, imaturo, né? E a coisa precisava mudar. Então Deus começou a se revelar através de Moisés com a lei. Tá? Então a lei, o que ele está comparando aqui nesse texto? Ele está dizendo que a gente sujeito à lei é como um herdeiro menor de idade sujeito ao capataz, ao guardião. Então ele está debaixo da autoridade daquele que está lá com o objetivo de quê? De treiná-lo, de formá-lo, de prepará-lo. Mas nunca vai ser o chefe dele, nunca vai ser o dono dele. De um dia para o outro, o jovem adquire a maturidade e a partir dali ele não está mais debaixo da direção dos seus tutores. Da mesma forma nós, igreja, tá? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, qual é o paralelismo aí? Eu deixo de ser escravo da lei, porque a lei é para a minha fase infantil, a minha fase espiritual, imatura da minha relação com Deus. Isso era uma coisa para o tempo da imaturidade, da infantilidade. Agora, eu adquiri a maturidade, eu me tornei adulto. Para um adulto, nós não podemos mais ficar debaixo da lei, porque nós vamos receber a adoção de filhos. Tá? Então, o que acontecia? Quando o jovem atingia a maturidade, era feito uma espécie de cerimonial e a maturidade era determinada pelo pai. Agora ele está pronto. Não era o capataz, não é a lei quem diz, né? É o pai quem chega e determina. O pai quem chegava lá e dizia, não era o tutor. Agora ele está pronto, vai assumir a maioridade. Quando ele se torna maior, ele olha de um minuto para outro, ou de um dia para outro, agora ele é o chefe daquele cara que mandava nele o tempo inteiro, como seu tutor, como gestor da sua educação e seu treinamento para a fazenda. Então ele era comandado e agora, né, aquele cara que o comandava ficou debaixo da autoridade dele. Tá? Então, não sei se eu estou conseguindo ser suficientemente claro, né? Tutor e a lei é uma coisa. Tutor e a lei. Nós estávamos debaixo da lei. E na minoridade espiritual nós estávamos debaixo da autoridade do tutor. Quer dizer, na minoridade de idade mesmo. Filhos do rei, mas debaixo do tutor. Tá? E debaixo da lei. Esse é o paralelismo de um com o outro. Tá? E aí o que acontece? Ok, agora você se tornou maior de idade, você é adulto. Então você não vai mais ficar nem debaixo da lei, você vai estar, né? Não é bem esse sentido de estar acima da lei, nós continuamos sujeitos à lei, certo? Mas não como escravos dela, não como dependentes da lei, tá? O cristão, a gente já viu isso antes, ele passa, na conversão, o Filho de Deus
passa a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Né? Romanos 8, o apóstolo Paulo fala, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Tá? Nós começamos a ser guiados pelo Espírito através de princípios de Deus. Então, quando a pessoa é criança, você fala enxuga a boca desse jeito, lava a mão desse jeito, você faz assim, você vai ensinando tudo. Quando a criança cresce, você não vai ficar lá, lava a mão desse jeito, você tem que ir no banheiro antes de sair, não sei o que, faz isso. Não. Mas a pessoa está se guiando por princípios. Que princípios? Higiene é importante, para eu não me sujar, não me contaminar, então eu vou lavar as minhas mãos, né, antes de comer. Agora, se lava de um jeito, se lava de outro, como é que funciona, qual é a hora de comer, qual é a hora, a pessoa adulta, ela não está mais debaixo das regrinhas, ela está debaixo de princípios. Tá? E o cristianismo é para ser vivido em cima de princípios cristãos. Né? Quando Jesus falou pedindo e quando ele passa, né, por 2 vezes, temos isso na Bíblia, um resumo da lei, né? Qual é o resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você cumprir isso, cumpriu toda a lei. Então, ele está passando o princípio. Se você tem esse princípio, você vai cumprir toda a lei. Certo? Então, você não está mais debaixo de regrinhas da lei, você está vivendo princípios debaixo da direção, né, e o mover do Espírito Santo. Então, isso que ele está dizendo aqui, olha, agora vocês receberam a adoção de filhos, vocês não podem estar mais debaixo da lei. Né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu não estou mais debaixo disso. Paulo fala em Romanos 8:1, né? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus, ou graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou do corpo desta morte, porque eu fazia o mal que eu não queria e não o bem que eu gostaria de fazer. Né? Mas Cristo me livrou disso daí. E depois ele explica, me livrou da lei do pecado e da morte e me colocou debaixo da lei do Espírito da vida. Tá? Se referindo exatamente a isso que nós estamos falando aqui. Né? Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. Tá? Eu não estou como os outros escravos respondendo para o tutor. Eu agora sou filho, eu tenho o comando. Eu sou herdeiro. Né? Deus também o tornou herdeiro, assim como o filho, quando tem esse cerimonial de adoção, e a adoção aqui nesse sentido não é que ele não foi gerado por esse pai e está sendo adotado. Não, ele foi gerado, mas a adoção de filho é um cerimonial de maioridade ou de maturidade para o filho. Agora ele comanda a fazenda. Agora ele dá ordens para os tutores, para os guardiões, os administradores. Tá? Mudou o cenário, ele não pode ficar mais debaixo dessa autoridade. Então aquele que está em Cristo, ele está debaixo do mover, da direção do Espírito Santo, seguindo princípios de Deus e não mais regrinhas e maldições da lei. Tá? A lei deixou de ser útil, Não, a lei ela nos revela que Deus é um Deus santo, ela nos mostra a vontade de Deus, a pureza de Deus, a grandeza de Deus. Tá? Mas ela não é mais a nossa regrinha de vida. Tá? Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós somos movidos e influenciados por princípios de Deus. Tá? Mudou o cenário, mudou a situação. Então, veja o que aconteceu aqui. Quem é que era para entrar na maioridade? Era o povo de Israel. A nação de Israel. Quando chegou o tempo, era o tempo de Deus enviar seu filho, era a plenitude do tempo. Agora é a hora de serem maduros. Vocês já viveram o tempo dos reis, dos profetas, já
já tiveram o tempo dos juízes, tiveram o tempo dos patriarcas, tiveram o tempo da lei, tiveram todas essas coisas foram acontecendo para te conduzir a este tempo, esta plenitude do tempo, na qual Deus enviaria o seu Filho e ia conduzir vocês para uma fase adulta. Uma fase adulta na qual o Espírito Santo finalmente poderia habitar dentro de nós, porque não era assim que funcionava. Tudo isso estava preparado para Israel, mas Israel não recebeu o Messias. Tá? E aí surgiu, como a gente já viu, a igreja, que é o mistério não revelado. No Antigo Testamento você não vê essa revelação, é oculta, ela é obscura, ela não é clara. E aí aparece a igreja. O que é a igreja? Judeus e gentios com Deus falando diretamente com eles. Né? Como seria no início dos tempos. Né? Deus falava com todos os homens. Até o momento que Deus começou a falar com uma nação, que ele formou a partir de Abraão. Tá? E essa nação deveria ser aquela que evangelizaria todas as outras. Não fez isso agora, ainda vai fazer no futuro. Porque os planos de Deus não serão frustrados, nem podem ser frustrados. Mas vai acontecer no futuro, mas não agora. Então, nesse momento, é o tempo da igreja, né? O mistério que estava oculto. Que mistério é esse? Judeus e gentios juntos, ouvindo de Deus, recebendo de Deus. Que tempo é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo dentro de nós, né? Através do Espírito Santo. Né? Então, isso era um mistério. Isso daí não estava revelado. Tá? E veio a se revelar através da igreja. Né? Para Israel, essa fase adulta da vida espiritual foi adiada. Vocês não estão prontos, vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Né? E como vocês rejeitaram, eu vou convidar, né? Como aquela parábola de Jesus, que ela diz que um rei foi dar um banquete, chamou as pessoas de maior honra, dignidade, que deveriam estar lá e tal, mas chegou na hora da festa, não vieram. Aí o senhor, né, do banquete, o dono da casa, mandou o rei, fala, vai para as ruas e chama todo mundo. Passa aí, indigente, boteco, passa nas casas de prostituição, chama todo mundo. E quem vier, veio. Né? Então foi isso que aconteceu. O evangelho se espalhou, se tornou disponível para todas as pessoas. E pessoas estavam endemoniadas, outros cegos de nascença, outro paralítico, adúlteros, prostitutas, corruptos, cobradores de impostos, foram se convertendo, mudando de vida, né? E aceitando este banquete que nós estamos desfrutando. Esse banquete é a igreja, né? Usufruindo de tudo aquilo que Deus tem para a igreja, tudo aquilo que Deus tem para a fase adulta, tudo aquilo que Deus tem para os seus filhos. E se nós somos filhos, somos também herdeiros das bênçãos de Deus. E essa adoção é a igreja. Quando nós somos recebidos pelo Senhor, né? Em Mateus 27, 50, está escrito assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Isso daí é o momento final da crucificação. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse foi um momento, assim, extraordinário da história. O momento em que Jesus morre. O momento em que ele cumpre a plenitude da substituição do homem. Ele me substituiu na minha morte.
Quem era para estar sendo crucificado era eu. Quem era para ser açoitado era eu. Quem era para estar lá era eu. Por isso que ele foi como ovelha, porque ele era o Cordeiro de Deus. E a ovelha, quando vai ser tosquiada, ela vai em silêncio. Ela não fica gritando ali do lado de fora. Não, me tira daqui, né? Isso não acontece. A ovelha vai em silêncio para o matador, né? E Jesus foi como Cordeiro de Deus, ele foi em silêncio. Por que ele foi em silêncio? Porque não era pelos pecados dele, era pelos nossos pecados. Então não tinha argumento. O argumento é: eu estou me oferecendo no lugar deles. Eu vou receber a punição. E como eu recebo a punição, eles estão agora livres. Como eu recebo a punição, o Pai olha para eles e vê o meu sangue. Vê justiça. Então, perceba este momento, tem até o texto, se não me engano, do Evangelho de Lucas, que diz assim que nesse momento, vários santos ressuscitaram, provavelmente se referindo a pessoas que estavam seguindo Jesus e morreram naqueles últimos dias. Eles ressuscitaram e foram vistos andando pelas cidades. Quer dizer, foi uma coisa tão poderosa de vida que foi gerada para a humanidade, que mexeu com tudo, mexeu com o planeta, né? Deu um tremor de terra, as rochas se partiram, e o mais importante de todos, o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Veja, por um lado, a gente pode entender esse texto, tá? E a base bíblica para isso, né? De que, ok, foi aberto o nosso acesso à presença mais íntima de Deus. A gente não tinha esse acesso. Eles iam até o primeiro altar, né, do templo, e dali para frente era só o sacerdote. E no Santíssimo Lugar só uma vez por ano, depois de derramar muito sangue, muito sacrifício. E aí ele está dizendo o seguinte, que do Santíssimo Lugar o véu se rasgou e se abriu. De alto a baixo, não foi de baixo para cima, não foi do homem para Deus, foi de Deus para o homem. Tá? Então o nosso acesso à presença de Deus foi aberto. Eu posso entrar na presença de Deus. Mas, queridos, é preciso entender que o maior significado deste rompimento do véu é outro. O maior significado é como se Deus saísse do Santíssimo Lugar e agora eu vou atrás de você. Agora eu vou atrás dos homens. Como Jesus disse, né, em algum momento, né, quando eu for levantado da terra, o que eu vou fazer? Eu vou atrair todos para mim. Então esse sair de Deus, não é só agora o nosso acesso a Deus está coisa, não, o véu se rasgou e Deus saiu, agora que eu tenho liberdade para encontrar com os homens, eu vou fazer esse encontro, eu vou promover essas coisas. E esse sair de Deus é tão expressivo que aí começa esse milagre do novo nascimento. Deus não podia habitar no nosso coração, agora ele pode. Você entende que é muito mais o sair de Deus do que foi aberto o nosso acesso? Deus saiu e veio até nós e derrama do seu Espírito Santo sobre nós. Derrama para viver dentro de nós e derrama sobre nós a sua unção de poder, de graça, para sermos suas testemunhas. O batismo no Espírito é o Espírito Santo sobre nós, né? E o novo nascimento é o Espírito Santo dentro de nós. Tá? A gente ainda vai falar bastante sobre isso ao longo desse curso, tá? Vamos falar um pouquinho de Deus.
Porque nós estamos falando da igreja, é preciso entender a nossa relação com Deus agora, como igreja. Qual é a nossa relação com Deus? Quem é o nosso Deus e o que nós somos para Ele, né? E qual é a nossa posição diante de Deus? Tá? Então, primeiro, Deus é Pai. Eu já mencionei aqui que só era chamado filho de Deus Adão e os anjos, porque todos aqueles foram criados diretamente por Deus. Mas, depois que Deus enviou o seu filho, o véu se rasgou e Deus saiu e falou: agora eu vou agir dentro, eu quero ter comunhão com os meus filhos. E todo aquele que receber o meu filho unigênito vai ser também meu filho, porque tudo aquilo que Jesus conquistou, ele transmite para nós. Ele abriu acesso para sermos como ele. Então a primeira coisa é que Deus, queridos, Deus não é um Deus duro, vingador, que está querendo nos pegar no pulo, no tropeço, não. O nosso Deus é amoroso, nosso Deus é zeloso, nosso Deus é Pai. Ele quer ser identificado como Pai. É o Pai nosso que está nos céus. Vamos para a página 45. João 1,12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, se referindo aos judeus. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra aqui, direito, também é o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá? Então, nós nos tornamos de fato filhos de Deus, né? No tempo da maturidade, o tempo da adoção, o tempo da fase adulta, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Lucas 11. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Deus nos disciplina, o nosso Pai amoroso. Um bom pai disciplina o filho ou não? A disciplina é uma coisa errada? A disciplina, ela é uma violência, como alguns tentam fazer, tentando destruir a família? Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Então a disciplina de Deus conosco é um ato de amor, é um ato de pai. A disciplina de Deus não é juízo, não é castigo. A disciplina de Deus é amor, é formação, é preparo, é treinamento, é amadurecimento, é gestão das nossas vidas. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Isso daqui é aquilo que eu lhe digo. Ressignifique as lutas que estão à tua volta. Ah, é o diabo. Ah, porque Deus está zangado comigo. Ah, porque eu estou largado ao acaso. Não, ressignifique tudo que está acontecendo à tua volta. O significado bíblico, o significado do Pai para a tua vida, sobre as coisas complicadas à tua volta, né? São assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. É coisa que Deus está te aprimorando, Deus está usando isso daí para te aperfeiçoar, para te amadurecer, para te curar. Ele está no controle, calma.
A coisa não está sem controle, tua vida não é largada, você não é um João ninguém. Calma, o Senhor está na tua vida. Ressignifique as suas lutas. Receba-as como disciplina do teu Pai que te ama, está te treinando, está te formando, está te preparando para coisas maiores. Se vocês são, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quem não é disciplinado não é filho. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinávamos e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Se submete aos problemas, está acontecendo, calma, relaxa. Faça o que estiver ao teu alcance para resolver, trabalha em cima disso, procura aprender com as lutas que estão à sua volta, dê um significado melhor para elas do que aqueles que você tem dado. Para de reclamar, para de ficar ansioso, para de ficar angustiado, larga isso daí, dê um novo significado às dificuldades. Amém? Um novo significado às suas dificuldades. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Eles têm a visão limitada, deram o que podiam, deram o que tinham. Não adianta ficar com raiva dos pais, ou coisa assim, é um atraso de vida, né? Os pais deram o que eles podiam, eles fizeram melhor dentro do que eles tinham. Você não pode dar o que não tem, você não pode ensinar o que você não sabe. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, Ele nos conhece melhor do que nós. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Mesmo o mais careca, né? Mesmo o irmão, não vou citar o nome aqui, né? Ele sabe, ele não tem a menor ideia de quantos fios de cabelo ele tem. Mas Deus sabe. Deus sabe. Nenhuma disciplina parece... Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Ele está nos aperfeiçoando, nos trazendo para perto dele. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina, as dificuldades, elas vêm para nos exercitar. É para nosso treinamento, tá? Tem uma outra tradução que fala que Deus nos disciplina para aproveitamento, porque Ele vai nos usar, entendeu? Ele vai nos usar no seu reino, na sua obra, né? Quando nós estamos mais fortes, mais maduros, mais sábios, é a hora de ser usado com mais frequência, com mais constância, tá? Então, essa é a questão do Pai. Deus Pai, é um Pai amoroso, disciplina sim, Ele está te trazendo para perto, Ele está te ensinando, está te fazendo crescer, amadurecer, né? E além dele estar vindo atrás de nós, né? Através do seu Espírito, Ele nos chama para perto dele. Então é um vir e um chamar. É um vir e um chamar. Vamos falar agora do Filho, né? Existem 7 figuras que descrevem o nosso relacionamento com Jesus. 7 figuras na Bíblia. Tá? E a gente vai ver essas 7 aqui. A primeira é a figura do pastor e nós somos ovelhas. Então, como igreja, Jesus é o meu pastor e nós somos suas ovelhas. Isso ele está falando de relacionamento. Tem o Salmo 23, você pode dizer, isso é para Israel, para os judeus e tal. Mas depois você vê em João 10, de 1 a 30, você pode ler o texto inteiro, aqui eu citei alguns versículos, né? No verso 3, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora.
Isso é Novo Testamento, é Jesus falando das suas ovelhas, certo? Então a figura do pastor e da ovelha é para hoje, é para a igreja hoje. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então olha a importância aqui, intimidade. A igreja foi chamada para ter intimidade com Jesus. Nós seguimos o Senhor. O que a ovelha tem que fazer? Seguir o Senhor. Por quê? Porque eu conheço a sua voz. Eu sei quando é Ele que está falando. Na maturidade, nós não caímos em qualquer voz, em qualquer conversa. A palavra de Deus nos sustenta. Os princípios de Deus nos preservam. Eu conheço a voz do Espírito Santo. Eu conheço a voz do Senhor. E eu o sigo, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós conhecemos a sua voz. E segue o texto do verso 5, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então a igreja, o homem, o filho de Deus, a filha de Deus, ele tem esse discernimento, essa percepção. Essa voz não é do Espírito Santo. Tem alguma coisa errada aí. Seja mais cauteloso com vozes estranhas, que você não está assim identificando. Cuidado. Às vezes uma palavra, uma mensagem tal rebuscada, e gritos, e pulos, e saltos, e arrepios, e a gente se sente arrepiado do pé para a cabeça, da cabeça para o pé, e às vezes isso não é Deus. Às vezes isso não é Deus, a gente pensa que é, mas não é. Né? Lembra da experiência de Moisés, né? Deus não estava no furacão, nem nos relâmpagos, e de repente veio um cicio, né? De Moisés. Nossa, agora misturei isso, né? Ou é de Elias, né? Mas ele estava no cicio, né? Naquele vento, aquela brisa suave. E ali estava o Senhor. Então é preciso algum cuidado. E a igreja, ela conhece a voz do Senhor. Entenda, quando você recebeu o Espírito de Deus, você recebeu esse discernimento, é uma coisa para você consultar para dentro. Nós somos muito acostumados a olhar para fora. Nós precisamos aprender a olhar para dentro, a perceber o Espírito, porque, gente, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós temos que aprender a olhar para dentro, a se sentir, a perceber o que está aqui dentro, o que eu estou recebendo de dentro. É um crescimento, é uma aprendizagem. Tá? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É uma relação de intimidade. Assim como Jesus tinha aquela relação com o Pai, as ovelhas têm a relação com Jesus. Tá? Se você olhar o Salmo 23, voltando aqui atrás, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. As coisas não vão faltar, Deus vai nos guardar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse conhecimento de Deus, ele nos amadurece as nossas emoções, nos conduzem a um estado emocional mais constante, equilibrado e up. Não é para baixo, não é down, é up, né? É para cima. Em verde pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Se eu estou cansado, ele me restaura. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum. Mesmo se as coisas estiverem escuras, obscuras, confusas, perigosas, riscos tremendos, problemas de saúde, não sei o que, ameaças, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Lembra da ressignificação das lutas?
Dá um novo significado. Tu estás comigo. Né? O pai está dizendo, eu mando as lutas, porque eu estou tratando de você, eu preciso te aperfeiçoar. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, mesmo que a coisa esteja feia, eu estou contigo. Foi essa revelação que ele deu para Davi. Eu estou contigo, fica calmo, mesmo que esteja num lugar complicadíssimo. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei, olha a convicção dele, que bondade e misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei ou habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Em outra tradução, habitarei para sempre na casa do Senhor. O que ele está dizendo aqui? A certeza de salvação. Eu nunca mais vou cair, mas a minha certeza de salvação não é que eu vou viver no pecado e ser salvo. A minha certeza de salvação é que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus vai me preservar na sua santidade, no seu crescimento, na sua presença. Ele vai me preservar. Um outro significado, tá, dessa relação de Jesus conosco, com a igreja hoje, é a videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos. São figuras que Deus nos deu para, através dessas metáforas, a gente entender a nossa relação com Ele. Veja, a ovelha, ela não enxerga mais de 5 metros. Ela só vê vulto. E assim somos nós. A gente não enxerga o futuro, a gente enxerga o futuro próximo, mas o resto é adivinhação. Sabe? Pode dar certo, pode não dar, mas o pastor enxerga. E o pastor provê. E o pastor dá a direção. Por isso que ele fala, as minhas ovelhas me seguem, porque elas não podem seguir qualquer caminho, elas não sabem se esse caminho vai dar num precipício, se esse caminho vai dar na boca de um leão, de um urso, de um lobo, para ser devorado. Então nós seguimos o pastor, porque ele sabe por onde está nos levando. Jesus é a videira e nós somos os ramos. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Página 46. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou em outra tradução, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Todos tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então, qual o significado dessa metáfora no nosso relacionamento com Jesus? Né? É que nós somos como ramos ligados à videira. Eu vou dar fruto enquanto eu estiver bem conectado com a videira, porque a fonte de vida é a videira. Se eu me desconectar da videira, eu paro de dar fruto, eu me torno um galho seco. Que não pode acontecer nada diferente do que ser jogado fora, né? Mas o verdadeiro cristão, ele nunca vai se afastar, né? Como há o ensinamento de Hebreus, que eu não trouxe aqui os textos, mas a gente vai ver mais à frente, que se você é hoje casa de Deus, né? Se você é hoje casa de Deus, você vai
permanecer firme até o final. Você, em outras, ou como está escrito, né? Eu estou reescrevendo o texto, como está escrito, você vai permanecer firme até o final, se de fato você for casa de Deus. Tá? Então, ele está dizendo uma condição no futuro para uma afirmação no presente. Eu sou realmente casa de Deus se eu permanecer firme até o final. Se eu não permanecer firme até o final, quer dizer que hoje eu não sou casa de Deus. Eu pareço casa de Deus. Eu tenho similaridades com a casa de Deus. Eu pareço um filho de Deus, mas não sou. O verdadeiro filho vai ficar firme até o fim. Quem ficar firme até o fim é porque sempre foi filho. Quem se afastar é porque nunca foi. Tá? Então isso é importante de entender. Agora, quem é que fica até o final? Né? São os verdadeiros filhos. Permanecerão com ele. Firme. Tá? Então, quais são as coisas importantes de entender? A nossa fonte de vida, de poder, para gerar frutos e produzir frutos, está na videira. Sem mim, nada podeis fazer. Veja, nós estamos enxergando as figuras que Deus nos deu para entendermos nossa relação com Ele. Minha relação com o Senhor, como igreja, como homem de Deus, é o quê? Sem Ele, eu não posso fazer nada. Sem Ele, eu não salvo o meu casamento. Sem Ele, eu não vou gerar filhos abençoados. Sem Ele, eu não vou prosperar. Sem Ele, eu não vou ter uma carreira abençoada. Sem Ele, eu não vou ter um ministério ativo, uma vida frutuosa, abençoadora. Sem Ele, nada podeis fazer. É uma relação de dependência. A fonte de vida está nele. A fonte de poder está nele. A fonte de graça, de manifestação está nele. Por outro lado, se eu permanecer nele, olha a promessa que ele nos faz, né? Se eu permanecer nele, na página 46, né? No verso 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha que palavra. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Existe soberba humana nessa frase, nesse texto? Não há orgulho humano, tá? Porque o que Jesus está falando é, fica ligado comigo, cara. Permanece comigo, com aquilo que eu tenho te ensinado, com aquilo que o Espírito Santo vai lembrar as coisas que eu vos tenho dito, né? Permanece comigo. E tudo que vocês me pedirem eu vou dar. Lhe será concedido, porque eu não vou reter, certo? Ah, mas nós temos dificuldade, porque talvez se Deus te der nesse momento tudo que você pede, Ele estrague você para sempre. Há pessoas que não prosperaram até hoje, porque se prosperar cai. Então Deus tem que manter um pouco com a rédea curta. Porque entenda, Deus quer nos dar todas as coisas, mas a prioridade de Deus é a nossa salvação. A prioridade de Deus é o nosso amadurecimento, nosso crescimento espiritual. Então, se determinadas coisas que a gente pede, Deus der, elas nos estragam, Deus retém. E retém por quê? Por amor. Agora, na medida que nós vamos crescendo nessa relação de permanecer nele, permanecer na sua palavra, esse versículo se torna cada vez mais expressivo e efetivo na nossa vida. De que forma?
se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por quê? Porque essas coisas só vão te fazer crescer mais. Essas coisas vão te fazer gerar mais frutos ainda. Vão te dar crescimento e não destruição. Não vão te atrapalhar. A terceira figura, Jesus é a pedra angular e nós as pedras da construção. 1 Pedro 2, o texto todo é de 1 a 10, eu vou ler aqui alguns versículos, verso 4. À medida em que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Tá? Então aqui é a igreja invisível e a vida pessoal, individual de cada um de nós. Na medida que nos aproximamos dele, a pedra viva, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas, né? Como pedras vivas. Para quê? Na edificação. Edificação poderia chamar de tijolo, mas nós somos chamados de pedra, não de tijolo. Tá? Tijolo é obra de mãos humanas, a pedra ela já veio da natureza e é algo que Deus está trabalhando. Então nós somos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santos. Então ele chama a igreja de uma construção de pedras vivas. Qual o significado disso para nós? Né? É o que Jesus disse, haverá o tempo, né, em que se adorará o Senhor em qualquer lugar. Não é só aqui nesse monte, não é naquele monte, não é, né, em Jerusalém, em qualquer lugar. Os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Tá? Então esse é o tempo, essa casa espiritual, é o tempo da maturidade. Né? Nós somos pedras vivas. O que é a igreja? Você é parte da igreja, é uma pedra, mas não uma pedra parada, é uma pedra viva se movimentando dentro da edificação de uma casa espiritual, que é a igreja. Para sermos sacerdócio santo. Né? O que é o sacerdócio? Aquele que é separado para o Senhor. Toda a igreja cada pedra viva é um sacerdote. E nós estamos exercendo sacerdócio enquanto igreja. Construindo, não são pedras separadas trabalhando, são pedras agregadas dentro de uma mesma construção. Essa é a relação de Jesus com a igreja. Crente tem que estar dentro da igreja, não é espalhado por aí, é dentro da obra, é dentro do reino. A igreja tem o joio e tem o trigo. Jesus avisou. Mas é na casa de Deus que a gente trabalha, dentro desse ministério. Verso 6, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem eram os construtores? Era Israel. Eles rejeitaram, ela se tornou pedra angular. Né? Então, para nós, essa pedra é bênção. Para eles, essa pedra foi pedra de tropeço. A pedra de tropeço em rocha que faz cair. Tá? Então, esse é outra figura da nossa relação como igreja com o Senhor Jesus. Somos pedras vivas dentro de uma construção. Nós temos que estar no ministério, na igreja, envolvidos, edificando. Ah, mas a igreja tem esse problema, tem aquele, está errado isso, tudo foi previsto, a gente vai ver isso mais à frente. Jesus falou que tudo isso ia acontecer, mas é para estar na igreja. Não é para se separar. Jesus é o sumo sacerdote. Aí outra coisa de significar isso daqui. Tudo que a gente edifica é sobre um fundamento. E que fundamento esse? É Cristo.
Tudo que nós edificarmos tem que ser em cima deste fundamento, Jesus Cristo. Deus se revelou através dos profetas, de Moisés, da lei, dos patriarcas e tal. Mas, recentemente, ele veio a se revelar para nós através do seu Filho, que é a imagem exata do Pai. É a expressão exata do Pai, de quem Deus é, de como Deus sente, como Deus vê. É a expressão exata. Jesus é o Pai é Jesus. Quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Jesus disse. E quem vê o Pai vê a mim. Então, ele tá expressando exatamente esse dizer, olha, o fundamento é Cristo. Não crie outros fundamentos que não sejam sobre Cristo. Essa é a vida da igreja, é o nosso fundamento. Tá? Nosso fundamento não é a lei, nosso fundamento não são os profetas. Eles fazem parte de uma estrutura, eles não foram excluídos. Mas o nosso fundamento como igreja é Cristo. Temos que estar ligados na videira. Quem é a videira? É Cristo. A quarta metáfora, Jesus é o sumo sacerdote e nós somos reino de sacerdotes. Então aqui é para entender um pouco do nosso chamado, a nossa relação como igreja com o Senhor Jesus hoje. Hebreus 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Apocalipse 1:5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Então, mais uma vez, essa metáfora de reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então veja esta figura da nossa relação com Jesus. Ele é o sumo sacerdote. O que fazia o sumo sacerdote no Antigo Testamento é aquele que coordenava tudo e uma vez por ano só ele entrava no Santíssimo Lugar. E nós somos sacerdotes com ele. Reino de sacerdotes com ele. Tá? Com esse detalhe, quem era ele? É alguém que conheceu as nossas fraquezas, nossas lutas, ele nos entende. Você pode entrar na presença dele porque ele sabe das suas lutas. Ele não é um cara totalmente distante, está por fora de tudo, não, ele sabe exatamente como nós somos. As nossas fraquezas, tendências, os riscos, os perigos, as inseguranças, as dúvidas. E como sacerdócio, nós precisamos ser assim com as outras pessoas também. Porque ele nos estabeleceu como sacerdócio santo, assim como ele. Então nós devemos ser para as pessoas assim como ele é para nós. Como é que ele é para nós? Ele é compreensivo, né? Ele se compadece das nossas fraquezas. Passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele é um ótimo conselheiro. Ele pode nos ensinar, olha, dá para você vencer essa luta assim, dá para você vencer essa luta desse jeito. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele falou, eu venci o mundo, eu estou aqui para te
para ser sacerdote na tua vida. Eu vou compreender as suas fraquezas, eu vou interceder por você perante o Pai. Como é que nós devemos, como igreja, receber as pessoas? Acolher, abraçar, entender as fraquezas, não jogar pesos, não fazer julgamento, não exercer juízo, não jogar fardos, não, acolhe, seja sacerdócio, acolhe, intercede para ela pelo Pai. Nós não podemos interceder por pessoas condenando elas. Ah, Deus salva aquele político, ele é um picareta mesmo, um safado, não sei o que, eu vou orar para que ele se arrependa. Essa oração não tem poder nenhum, porque o sacerdote não faz isso. O sacerdote entende as fraquezas, o sacerdote cobre, o sacerdote não condena. Por isso Jesus falou, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Quando Tiago e João, os filhos do trovão, ganharam esse apelido, né? Quiseram falar, não, deixa Jesus, eu oro e vai cair fogo, vai matar todo esse vilarejo aqui que nos recebeu dessa forma agressiva, desprezível e tal. E Jesus falou, mas espera aí, vocês não entenderam ainda? Qual é o espírito que nós nos movemos? Vocês não entenderam ainda? Né? Eu vim para salvar e não para condenar este mundo. Eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar, eu vim para resgatar. Esse é o sacerdócio. Tá? E é isso que nós devemos ser como igreja. E além disso, o sacerdócio tem essa função lá de 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo. O sacerdote, ele é exclusivo de Deus. Quem tem a primazia, a prioridade sobre as nossas vidas é o Senhor. Quem é o dono? É o Senhor. O sacerdote é alguém consagrado ao Senhor. Então, ele tem a prioridade sobre as nossas vidas. Por isso que a gente deve perguntar para ele, olha, qual é o caminho? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as minhas ovelhas me seguem. Segue o Senhor. Vai pelo caminho que ele está mostrando. Não cria seus próprios caminhos. Povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A anunciar as suas grandezas. É outra função do sacerdócio. Anunciar as suas grandezas. Sacerdote, ele entra na presença de Deus, ele recebe de Deus, ele vem para fora e derrama Deus sobre o povo, sobre a vida das pessoas. Anuncia as grandezas do Senhor. Anunciar as grandezas. Quinta figura, Jesus é o último e novo Adão. E nós somos a nova criação, a nova raça. 1 Coríntios 15, 45, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então essa é outra relação, outra figura, né, que mostra a relação nossa com o Senhor, como igreja. Nós somos uma nova raça, nós somos novas criaturas, nós somos uma nova existência, né? As pessoas são almas viventes, nós somos espírito vivificante. Nós temos vida para gerar. Nós não somos governados pela alma ou pela carne, nós somos governados pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E onde o Espírito Santo habita em nós, é no nosso espírito. Lembra de corpo, alma e espírito. O corpo liga com a terra. A alma é o nosso ser, a nossa existência, o nosso ego, a nossa pessoa.
E o Espírito é aquilo que nos liga com o céu. Quando Adão pecou, né? Deus falou, no dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. E o Espírito morreu a ligação com o céu. Quando nós nascemos de novo, né? Nós nascemos da água e do Espírito. Então, esse novo nascimento do Espírito, o Espírito Santo vem habitar entre nós, que agora nós somos filhos de Deus. Nascemos de Deus. Foi reaberto o nosso caminho, né, nessa nossa tricotonia de corpo, alma e espírito, a ligação com o céu. Então, o homem terreno, como é que ele se liga com a terra? Através dos 5 sentidos. Né? E como é que o homem se liga com o céu? Através do Espírito, que nos dá discernimento, percepção, sensibilidade, né? O mover do Espírito Santo dentro de nós. Nós vamos ver mais para frente isso. Tá? Então, somos uma nova raça, uma nova criatura. Sexto, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Essa é a figura mais usada na Bíblia. No Novo Testamento, Jesus, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos à página 47, né? Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, com letra maiúscula. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse corpo de Cristo, né? Há um só corpo e um só Espírito. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, como é que deve funcionar a igreja, que é o corpo de Cristo? Como é que ela funciona? Com o corpo ajustado e unido. A perna esquerda quer ir para um lado, perna direita para o outro. Você vai abrir um espacate, não vai sair do lugar. O braço direito quer andar, o braço esquerdo quer ficar parado. Você vai andar sem equilíbrio, com o braço parado e outro seguindo o movimento, né? Um quer pegar um negócio, outro quer pegar outro. Não. O corpo tem que estar unido, vinculado. Cada elemento é indispensável. Tá? Dizem esses textos aqui que a gente vai estar lendo. Né? Mas o corpo precisa de unidade, precisa de ajustamento, alinhamento. O Senhor nos quer alinhados com Ele para sermos usados. Tá? Deus envia aquele que está alinhado com o Senhor, está ajustado ao Senhor, está na função que ele foi chamado. E aí vem um ministério dentro da igreja, pelo auxílio de todas as juntas. O que é a junta? Tem muita gente que não entende às vezes seu chamado. Tem muita gente que você vê dentro da igreja e tal, age, trabalha. Qual é o dom dele? Qual é o ministério? Muitas pessoas dessas são juntas. Eles conversam numa panelinha e conversam na outra. E aí começa a criar relação entre uma e outra. E provoca essa saída junto. Isso é o auxílio de uma junta. Está fazendo conexões entre partes separadas do corpo. Ministérios diferentes. Eu sou do louvor, eu sou da escola dominical, que não sei o quê, porque essa igreja só dá valor para o louvor, essa igreja não dá valor para música, só dá valor para a escola dominical, ou para pregador, para não sei o quê. Né? E as juntas vão lá e trazem o quê? Paz. Gente, todo mundo é importante, cada parte eu preciso ligar. Então tem pessoas que sentem esse chamado e ligam uma coisa na outra, ligam. Quebram divisões, criam pontes de conexão entre pessoas que estão afastadas, estão distintas, são pacificadores. Esse ministério das juntas, né? Dessa forma, ajustada, com unidade, gerada pelo auxílio de todas as juntas, ela cresce e edifica-se a si mesma em amor. Pastor, minha igreja não está crescendo, não sei o quê. Por quê? Porque o corpo está desunido. Você está aí fora só reclamando, você está causando divisão, você não faz liga com nada. A igreja está precisando de junta. Liga,
faz ligações, faz conexões, né? Porque a igreja cresce quando ela se conecta. Jesus fala, né, em João, no Evangelho de João, né, que o mundo vai crer, né, quando nós formos um. Quando a igreja for um, o mundo vai crer. Quando a igreja estiver em unidade, o mundo crê. Isso é uma mensagem poderosíssima para a igreja, uma mensagem do corpo. E mais um detalhe, a igreja cresce na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso é um corpo bem ajustado. O que é um corpo bem ajustado? Que cada parte faz o seu chamado. Qual é a sua função? O que você está fazendo? Olha, preste atenção numa coisa. Quando numa igreja você vê um pastor estressado, com muita atividade, alguns líderes, alguns obreiros correndo atrás de um monte de coisa, não consegue participar dos cultos, porque está lá na escola dominical, está arrumando a igreja, está fazendo isso, está fazendo aquilo, tá? Do outro lado você tem alguém descansado, que não está fazendo nada. Isso é um corpo. Perna direita, ela quer, não estou sentindo de Deus e tal, e fica lá parada, a perna direita. E aí a pessoa tem que se movimentar. Às vezes ela tem que andar de 4. Para usar os dois braços e a perna esquerda, para ficar arrastando a direita, ou andar de muleta. Para arrastar a perna direita, porque ela está parada. E está cansando as outras, está estressando as outras, porque ela não está fazendo a sua parte. A igreja não cresce assim. Como é que a igreja cresce? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Relação da igreja de hoje com o Senhor. Você tem um chamado, vai servir, você é parte de um corpo. Não sinto de fazer nada. Tá bom, essa parte do corpo morreu. O rim parou de trabalhar. O esgoto do corpo resolveu fechar as portas. Não, aqui não passa mais nada. Não quero saber. A pessoa morre. Se não for ao banheiro, ela morre. Todas as partes do corpo são indispensáveis. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ele está usando essa metáfora. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ao contrário, os membros do corpo parecem mais fracos, são indispensáveis. Numa empresa, qualquer pessoa é substituível. Numa igreja, cada parte, cada membro do corpo é indispensável. Indispensável, assim que o Senhor te vê. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e a cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. É uma orientação, não adianta brigar dentro da igreja, não adianta criar inimizade, separação, está faltando liga, está faltando junta, a igreja não cresce, porque você não está dentro fazendo a tua função, cumprindo a sua parte. É assim que o ministério cresce. Não é com um pastor super maravilhoso e tremendo que a igreja vai crescer, não. É com muita gente trabalhando e fazendo bastante coisa dentro da sua função, daquilo que o Senhor chamou. Romanos 12, 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, todo mundo quer ser igual dentro da igreja, eu cresço, você é diácono, você é presbítero, você é pastor, você é apóstolo, você é bispo, você é vice-deus, né? E aí por aí vai. E aí cai na fé.
né? E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que nos foi dada. Tá? O Senhor nos chama para coisas diferentes. Não queira copiar alguém, faça aquilo que está no teu coração. É aí que a tua utilidade vai fluir dentro da igreja. É você entender o seu chamado, aquilo que você flui melhor, aquilo que você está sendo útil, aquilo que, por uma estranha razão, você faz melhor do que os outros. Há coisas que você foi chamado que jamais o teu pastor vai fazer melhor do que você. Você vai fazer melhor do que qualquer pessoa, porque esse dom está em você e não nos outros. Efésios 1:20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentro dos mortos, fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais. À sua direita nas regiões celestiais. Assim, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa relacionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Gente, essa é a igreja, a relação de Jesus com a igreja. Tem outro texto que a gente vai abordar mais à frente, em que diz que Deus colocou a igreja nas regiões celestiais, em Cristo. Que nós estamos lá, nessa posição de autoridade. Tá? E aqui ele está dizendo que, olha, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio que se possa mencionar. Ele está acima de todas essas coisas. E depois ele diz o seguinte, que Deus colocou ele como cabeça sobre a igreja. E quem é a igreja para Deus? A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja é a plenitude de Jesus. O que é a plenitude? É a expressão máxima. A igreja é a plenitude do Senhor Jesus. Gente, nós precisamos entrar nessa. A igreja é a plenitude do Senhor Jesus. Há um poder tremendo nas nossas vidas. Esse mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando ele dentre os mortos, é o poder que se manifesta em nós hoje. E através de nós. A sétima figura, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Sem noivo não há noiva e vice-versa. Né? Então vamos lá, Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 2 Coríntios 11:2, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. A igreja é noiva, Cristo é o noivo. Apocalipse 19:7, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Tá? Isso daqui vai acontecer lá nas regiões celestiais, né? As bodas. Né? Esse casamento acontece lá, depois descemos para a terra para viver o milênio. Tá? Então, essa figura, essa imagem da igreja como a noiva, e Jesus é o noivo, é uma coisa que revela o quê? Intimidade, relacionamento, comprometimento, entrega. Jesus se entrega pela noiva, ele se dá pela noiva, ele fala, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la.
Ele falou, Maria, se deem pelas suas, se sacrifiquem pelas suas mulheres para santificá-las, porque se você se entrega, ela se santifica, ou você santifica ela. Às vezes a gente tem que parar de reclamar da mulher e começar a se entregar por ela, abrir mão de muitas coisas por ela, né? É um amor sacrificial, um amor que abre mão. Mas qual é o objetivo de Jesus em abrir mão? Para apresentá-la a si mesmo como uma noiva. Eu quero a minha noiva, né? E o que ele faz pela noiva? Ele se entrega por ela, para apresentar ela para ele mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Casamento, intimidade, Jesus e a igreja e Jesus. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. O Senhor é o noivo. E o dia do arrebatamento é o dia que o noivo vem pegar a noiva para preparar para a festa das núpcias, para as bodas do Cordeiro. Em algum momento lá no meio dos 7 anos nos ares, a noiva estará pronta e ataviada para se unir com o seu noivo, para ter o casamento. E logo depois, a gente desce com Jesus para tomar posse da terra, do reino da terra e entrar no milênio. Todas essas figuras utilizam partes que são complementares umas das outras. Uma não subsiste sem a outra. Eu estou lendo um quadradinho no final da página 47. Jesus escolheu ser completo para agir na terra, somente estando com sua igreja, e essas figuras nos mostram isso. Jesus é completo na terra com a sua igreja. Isso é tremendo. O que é Jesus é completo na terra? Aquilo que a gente leu, né? Que a igreja é o quê? A plenitude daquele que enche todas as coisas. Nós somos a plenitude. Na terra nós somos a plenitude de Jesus. Jesus é pleno através da sua igreja dentro desse planeta. A plenitude de Jesus está na igreja. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância está sobre nós, para encher coisas que estão vazias, em toda e qualquer circunstância. Enche corações, enche de significado, enche de vida, enche de paz, enche de alegria, enche de realização, enche de direção. É a igreja. O Espírito Santo, falamos do Pai, do Filho, vamos ver um pouquinho da relação do Espírito Santo, depois ela será aprofundada, eu não vou aprofundar muito aqui, né? Mas é só um pouco da questão da relação do Espírito Santo com a igreja hoje. Há 4 obras que o Espírito Santo faz em nós, que demonstram o nosso relacionamento com ele. Primeiro é o novo nascimento. Quando nascemos de novo, sabendo ou não, ele já fez essa obra na sua vida, né? Você é uma nova criação gerada pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. Você se tornou uma nova criatura. Você era alma e corpo, e você se tornou alma, corpo e espírito. Você era alma vivente, se tornou espírito vivificante. Por que vivificante? Porque você transmite vida. Vivente é aquele que está vivendo. Vivificante é aquele que, além de viver, ele transmite vida. Então nós somos uma nova raça, transmissora de vida, transmissora de enchimentos das coisas vazias, das pessoas vazias, das situações vazias. Página 48. O horário está avançado.
Vai ser difícil dar essa aula inteira aqui hoje, mas vamos avançar até onde a gente puder aqui. Ainda falando sobre o novo nascimento, João 3. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso nós nos tornamos espíritos vivificantes, né? No novo nascimento. Tá? João 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Isso aconteceu durante os 40 dias que Jesus esteve com os discípulos, antes de subir para o Pai e, obviamente, antes do Pentecostes. Foi 40 dias, Pentecostes é 50, depois da Páscoa. Então, Jesus subiu para o Pai antes do Pentecostes e falou: agora vocês esperem, né, em Jerusalém até que venha sobre vocês a promessa. Então, a promessa é o quê? É o Espírito Santo sobre nós. É o batismo no Espírito Santo, tá? Que a gente não vai falar ainda aqui neste momento, vamos tratar disso mais adiante, tá? Segunda coisa, somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou em nós um novo nascimento e nós nos tornamos habitação permanente. Isso não tinha no Antigo Testamento, nem na vida dos profetas havia habitação permanente. Tá? O Espírito vinha, se manifestava e tal, Deus estava com eles, mas não dentro deles. Deus estava sobre eles, mas não dentro deles. Pelo menos não permanentemente. Tá? E isso é o que acontece conosco hoje. O Espírito Santo veio habitar de forma permanente dentro de nós. Permanente. Está em nós o tempo inteiro. Né? João 14, 16. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês. Jesus estava falando com os discípulos durante aqueles 3 anos. Ele está dizendo, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Presente. Com. Aí ele vai para o futuro. E estará em vocês. Que futuro? O futuro que foi acontecer quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E por que soprou sobre eles o Espírito Santo só depois da ressurreição? Porque ele precisava morrer pelos pecados dos homens. Quando ele morreu, o véu se rasgou e Deus veio atrás de nós, louco para nos encher da sua própria presença, da presença do seu Espírito. Então Jesus nem esperou o dia de Pentecostes, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebam o Espírito Santo, e dá uma autoridade. Se vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se os retiverem, serão retidos. Né? Mas aqui ele está dizendo o quê? Ele vive com vocês e estará em vocês. Quando que ele vai estar? Depois que eu morrer pelos seus pecados, que eu ressuscitar, aí eu vou soprar sobre vocês, o Espírito Santo estará em vocês. Esse é o novo nascimento. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para os estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo.
Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Nós somos corpo de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, ou em outra tradução, o corpo de vocês é a habitação do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, o Espírito Santo é a habitação. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Veja, não é visitante. É horrível quando alguém ora pedindo, Senhor, vem nos visitar, Espírito Santo nos visita. Que visita, cara? Ele não está dentro, ele mora dentro de você, ele não pode ser visitante na tua casa, que é o teu corpo, ele mora dentro de você. Para de falar para o Espírito Santo vir te visitar, pelo amor de Deus. O Espírito Santo está dentro de você, invoca ele de dentro. Sente, perceba, deixa ele fluir, deixa ele crescer, dá vazão ao Espírito, não bloqueia o Espírito. Não, vem Espírito Santo, como veio no Pentecostes, ele já veio. Nós estamos no Pentecostes. O Espírito está liberado. O Espírito está derramado. Você quer provocar? Ora direito. Não ora pedindo visitação. Que visitação, cara? Ele mora. É como se o teu filho que mora contigo, você entrou na tua casa, que você mora, e o teu filho pergunta, pai, você veio me visitar? Como te visitar? Eu moro aqui. Ah, mora, não tenho te visto, não tenho te percebido. Essa falta de percepção da habitação é que nos leva a orar pedindo que o Senhor venha nos visitar. Pelo amor de Deus, para com isso. Vamos orar como crente. Vamos orar como pessoas que nasceram de novo, como filhos. O Espírito Santo está dentro de mim para me guiar, ele não está aqui para me visitar de vez em quando. Terceiro, batizados no corpo de Cristo. Isso é um batismo que é pouco ensinado, é uma coisa, mas é preciso entender que existe uma diferença do batismo no Espírito para o batismo do Espírito. Tá? Esse batismo do Espírito é aquele que o Espírito Santo faz conosco quando a gente se converte. Quando a gente se converte, nós somos batizados dentro de um corpo. Quando a gente se converte, a gente nasce de novo. Quando a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar permanentemente dentro de nós. Quando a gente se converte, o Espírito Santo nos batiza na igreja, no corpo de Cristo. Agora você é parte do corpo. Isso é um ato do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos insere dentro do corpo de Cristo. Tá? Nasceu de novo, habitação permanente, pega esse homem e bota dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo. Querendo ou não, estar na igreja, o Espírito Santo te colocou dentro da igreja. Esse é o batismo do Espírito. E Efésios 1, 13. Selados com o Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, quer dizer, quando que isso aconteceu? Quando a gente ouviu, creu na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então esse é o selo. Que selo é esse? É a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse selo
é o que diz o seguinte: olha, você realmente creu, realmente se entregou ao Senhor. Eu estou te selando aqui. Qual é o significado do selo naquele tempo? Alguém escrevia uma carta, o rei escrevia uma carta e selava, às vezes com um anel, coisa, ele ia lá e selava aquela carta, tá? E tinha que abrir aquele selo para ler a carta, e só o seu destinatário poderia fazer isso. Se aquela carta chegasse sem o selo, é porque tinha alguma coisa errada. Então o selo era a garantia de que a carta ia chegar ao seu destino e ninguém ia roubar ela. O selo do Espírito Santo é a garantia da minha herança, é a garantia de que eu vou até o final, é a garantia de que eu não serei roubado para este mundo, é a garantia que eu não vou cair e sem voltar para o Senhor. É um selo, você vai até o seu destino. Seu destino é a glória. E que selo é esse então? É a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu estou selado para o dia da vinda do Senhor. Eu estou selado para o dia do arrebatamento. Estou selado, eu vou estar firme. Eu estou selado para até o dia que eu morrer, eu vou estar firme no Senhor. É um selo do Espírito Santo. É um penhor, é uma garantia de que a gente vai chegar até o final. Glória a Deus por isso. Não é? Glória a Deus por isso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Glória a Deus. É uma declaração de certeza. Eu estou salvo e eu vou até o final. Eu vou até o final. Bondade e misericórdia, né? Da parte de Deus para mim e na minha vida. Vamos seguir todos os dias da minha vida. Habitarei para sempre na casa do Senhor. Bom, nós ainda temos aqui algumas páginas, 49, 50, 51, já estamos com 1h40 e pouco de aula. Vamos só terminar essa parte aqui. 2 Coríntios 1, 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. De novo, repetindo o mesmo raciocínio. Quem é que vai nos fazer permanecer firmes em Cristo? É Deus que faz que a gente permaneça firme em Cristo. É Deus que faz. E como é que Deus fez isso? Ele nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito Santo em nossos corações como garantia. Estamos selados. Ponto. Vamos até o fim. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste da iniquidade aquele que confessa, todo aquele que confessa o nome do Senhor. Tá? Então, este selo envolve duas coisas. Quem é o dono da minha vida? É o Senhor. Eu pertenço a Ele. Esse sentimento de pertencer ao Senhor. E o segundo, afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Tá? Então essa é outra marca do selo. Foge do pecado, fica firme no Senhor. Amém? Fica firme, são marcas desse selo. Né? Nos afastando, porque você cai, tem aqueles momentos difíceis, mas você volta. Você volta, tem uma hora que você fala: eu preciso do Senhor. Eu sinto, Abba, Pai, né? Tá dentro de mim, Abba, Pai, Pai, olha para mim, me perdoa, me limpa. Você volta, você se aperfeiçoa, você busca, você passa um momento de frieza, mas você acaba voltando. Né? É o selo do Senhor, você pertence a Ele e se afasta do pecado. Tá? São marcas deste selo do Senhor. Tá? Gente, a gente vai seguir então na próxima aula. Eu não queria correr com as coisas que tem para se falar aqui, são muito importantes.
tá? É uma aula mais longa, é um capítulo mais longo aqui, acho que são 9 páginas. E a gente vai então desenvolver, eu dar continuidade na próxima aula. E eu queria estar orando muito pela sua vida, que o discernimento, a percepção, o conhecimento de Deus, a compreensão maior do que é ser igreja, dessa relação da igreja com o Senhor, como é que é a nossa vida hoje, como é que é o nosso chamado, que todas essas figuras, essas 7 figuras da relação com Jesus, a visão do Pai, que todas essas coisas estejam crescendo dentro de nós, os propósitos da disciplina, que tudo isso seja bênção, seja riqueza espiritual, riqueza de conhecimento, seja crescimento de intimidade com o Senhor, de dependência do Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Que essa relação de interdependência também uns dos outros, como o corpo de Cristo, possa crescer dentro de nós, a importância das juntas, de sermos pessoas que fazem conexões dentro da igreja, criam ligas, criam contato, criam relacionamento, criam vida dentro do corpo. A importância de você estar dentro do seu chamado, fazer a tua parte. A igreja cresce quando ela está em unidade, a igreja cresce quando cada um realiza a sua função, a igreja cresce quando as juntas promovem esse ajustamento, esse alinhamento, essas ligas entre as partes distintas do corpo, que esse conhecimento, essa visão cresça dentro de cada um de nós, para que possamos ser homens e mulheres usados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo, cheios de entendimento, de percepção, cheios de significado para as lutas da vida e conseguindo trazer isso para as pessoas. Sejamos realmente intercessores, sacerdotes, acolhedores, que entendem, que atendem, que suportam e que apresentam essas causas diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, te dê crescimento, que essa semana seja tremenda, que seja um tempo aí de mais absorção, de intimidade, de vida com Deus. E até a próxima aula, né, vamos terminar esse capítulo 9, estudar o capítulo 10. Na aula de número 9, estaremos acompanhando a seguir. Forte abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia.